Olá, hoje é quarta-feira, dia 15 de setembro. A partir de agora, você acompanha as notícias que foram destaque durante o dia. Araruama divulgou um novo calendário de vacinação, dessa vez da terceira dose contra a Covid-19. Os primeiros contemplados com o reforço serão os idosos a partir dos 86 anos de idade. O repórter Juan Rodrigues tem mais informações. Segundo a Secretaria de Saúde, a vacinação da terceira dose começa ainda nesta semana. Na sexta-feira, os idosos de 90 anos vão ser vacinados com a terceira dose da vacina. Na próxima segunda, dia 20, é a vez de quem tem 89 anos. Na terça, quem vai receber a dose é o idoso de 88 anos. Na quarta-feira, é a vez de quem tem 87 anos. E para fechar, na quinta-feira, os idosos de 86 anos serão vacinados contra a Covid-19. A aplicação da terceira dose será no Centro de Convenções, que fica localizado na Praça Menino João Hélio e também na Subprefeitura de São Vicente, das 9 da manhã às 4 da tarde. Vale lembrar que é preciso levar RG, CPF, comprovante de vacinação da segunda dose e também um comprovante de residência. Juan Rodrigues, de Cabo Frio, para o Multiplix Notícias Noite. E ontem, como consequência do calor e do tempo seco, um incêndio florestal de grandes proporções ocorreu em Conselheiro Paulino, em Nova Friburgo. O fogo se alastrou pela vegetação na Estrada do Horto, por cima da garagem da empresa Nova Faol. A equipe do Corpo de Bombeiros do município saiu para controlar o incêndio às 4h30 da tarde e retornou às 11 da noite, quando conseguiu apagar as chamas. 10 bombeiros atuaram na operação. O fogo atingiu cerca de 30 mil metros quadrados de vegetação. Apesar da grande proporção, não houve vítimas e nem prejuízos materiais. Em Cabo Frio, um novo programa da Prefeitura vai beneficiar moradores em situação de vulnerabilidade social. Vários serviços serão oferecidos pela Secretaria de Assistência Social. Confira mais detalhes com o repórter Juan Rodrigues. O projeto Assistência Itinerante teve início nesta quarta-feira no bairro Manuel Correia, nas dependências do CIEP Amélia Ferreira dos Santos Gabina, e vai até sexta-feira, sempre das 9 da manhã ao meio-dia. Durante a ação, serão realizados diversos atendimentos, como orientações sobre o Bolsa Família, atualização do cadastro único, agendamento da segunda via da certidão de nascimento, casamento ou óbito, além de orientações também sobre os direitos da mulher, das pessoas LGBTI+, e também dos consumidores. Nesses 3 dias de ação, a Prefeitura também vai cadastrar os consumidores que ainda não se inscreveram para receber a moeda Itajuru. Juan Rodrigues, de Cabo Frio, para o Multiplix Notícias Noite. Os empreendedores interessados em receber a moeda social Itajuru em seus estabelecimentos devem comparecer ao local portando documento de identidade com foto, CPF, título de eleitor, comprovante de residência e CNPJ. E o Feirão Emprega Terê, da Prefeitura de Teresópolis, está com 465 vagas de emprego com ou sem experiência. Entre elas estão supervisor de vendas comercial, padeiro, recepcionista, corretor de imóveis, auxiliar de programador visual, engenheiro civil, entre outras. Para saber mais sobre as vagas, cadastrar o currículo e, quem sabe, ser encaminhado para entrevistas, o candidato deve ir até a Casa do Trabalhador, em São Pedro, ou no Cine Teresópolis, na Prefeitura, na Várzea. O atendimento acontece das 9 da manhã ao meio-dia, ou das 2 às 5 da tarde. As vagas ficarão disponíveis até sexta-feira. Em Nova Friburgo, o Seveste retornou com as aulas presenciais dos cursos de corte industrial e costura íntima. A repórter Bárbara Storck tem mais informações. Segundo a Secretaria de Ciência e Tecnologia, o retorno acontece inicialmente apenas para esses 2 cursos, devido à necessidade de mão de obra qualificada para o setor de confecção. A decisão foi tomada depois de algumas reuniões com o Sindivest e a Firjan. O curso de corte industrial tem aulas às terças, quartas e quintas-feiras, no período da noite, das 6 às 9h45.
Já o curso de costura íntima oferece 3 diferentes turmas por turnos. Pela manhã, das 7h30 ao meio-dia, às segundas, terças e quartas-feiras. No período da tarde, de 1 às 5, às segundas, quartas e sextas-feiras. E à noite, das 6 às 9h45, às segundas, terças e quartas-feiras. Para participar destes e outros cursos oferecidos pela Ceveste, basta acessar o site www.ceveste.pmnf.rj.gov.br e preencher o cadastro. Bárbara Storck para o Multiplix Notícias Noite. E depois de preencher o cadastro para fazer algum curso, o interessado passa a fazer parte de uma lista. E assim que uma turma do curso selecionado for oferecida, os alunos escolhidos serão avisados por e-mail. E Nova Friburgo está com inscrições abertas para cursos gratuitos de qualificação profissional, que serão desenvolvidos pela Firjan Senai. A novidade faz parte de um acordo de cooperação técnica entre a instituição e o município. 160 alunos serão beneficiados. A carga horária dos cursos varia de 260 a 800 horas. As aulas serão presenciais, com dias e horários planejados, respeitando as regras sanitárias e distanciamento por conta da pandemia. Se tiver interesse, corre, porque as inscrições seguem só até amanhã, quinta-feira. Para saber quais são as vagas e como se inscrever, acesse a matéria completa disponível no nosso portal. E as criptomoedas estão em alta, e com elas, promessas de prosperidade financeira, mas também alguns riscos. Na reportagem de Bárbara Storck e Warley Freeman, saiba mais sobre como o mercado das moedas virtuais funciona e os cuidados que devem ser tomados para não cair em cilada na hora de investir. Ganância. Dinheiro fácil e rápido. Esse é o motivo que leva muita gente a investir em empresas que prometem rendimentos fixos de 10%, 15% e até 20% ao mês, mas que, de acordo com esse consultor financeiro, não passa de conto de fadas. Essas empresas estão falando de uma rentabilidade altíssima e elas sempre acompanham a justificativa dessa rentabilidade alta a pouco risco. Isso não existe. Toda a rentabilidade está atrelada a risco. Quanto maior é a rentabilidade, maior é o risco. Muitas das vezes, as tão faladas pirâmides financeiras se apropriam das criptomoedas, que são um meio de troca digital que se utiliza da criptografia como forma de garantir a segurança do usuário para aplicar os famosos golpes. A criptomoeda serve só de carapuça, né? Ela é uma máscara para que investimentos fraudulentos surjam. E aí, dentro dos investimentos fraudulentos, tem os mais comuns, que são as pirâmides, né? Os crimes contra a economia popular, onde essas instituições fraudulentas dizem ser operadoras desses ativos, mas que, no final das contas, elas estão só fazendo um trabalho de estruturação de fluxo de caixa para pagar novos entrantes e esse dinheiro ir servindo para a manutenção do esquema. O último caso de grande repercussão de pirâmides financeiras aconteceu em agosto, quando a Polícia Federal desarticulou uma suposta organização criminosa com sede na região dos Lagos do Rio, responsável justamente por fraudes bilionárias envolvendo criptomoedas. De acordo com esse advogado, a maioria das pessoas que caem nesse tipo de golpe fica a ver navios em vez do dinheiro na conta de novo. Se você caiu num golpe, se você buscou o seu dinheiro, você não encontra mais a empresa, não encontra mais os sócios, você vai ter que fazer um boletim de ocorrência por estelionato na delegacia de polícia e, posteriormente, uma ação civil de ressarcimento por dano, por qualquer tipo de situação que seja civilmente aplicável. O difícil é você reaver isso, porque essas empresas ou os seus sócios não têm patrimônio para que seja sequestrado pela justiça e que ele possa pagar a indenização. O problema não está nas criptomoedas, e sim nas empresas que se utilizam delas para o golpe. Inclusive, muita gente investe nesse tipo de troca digital, como é o caso do Gabriel, que garante que apostar no dinheiro virtual foi uma das melhores escolhas que já fez. Em relação ao Bitcoin, quando você entende o que está por trás, o seu propósito, a sua criação, você vê que aquilo é algo extremamente inovador, que pode mudar o rumo da humanidade, entendeu? E então o risco que eu vejo é simplesmente analisar aquilo e ver se para você faz sentido ter aquilo como uma forma de investimento, né?
E para mim faz todo sentido. Para mim é arriscado não ter. Mas, como nem tudo são flores, é claro que existem riscos. O consultor financeiro nos contou que a volatilidade desse tipo de moeda é grande e que, assim como se pode ganhar dinheiro, se pode perder, e muito. Esta semana, o Bitcoin, que é a criptomoeda mais negociada do planeta, chegou a custar pouco mais de R$230 mil. Na semana que vem, o preço já pode ser outro. Em maio, por exemplo, esse valor girava em torno de R$300 mil. Mas isso não significa que o investidor precise de todo esse dinheiro para entrar no mercado. É possível comprar apenas frações do Bitcoin. Para simplificar, é como se a criptomoeda fosse ouro digital. Eles são fracionados a 10 a oitava de Bitcoin, que é o que se chama de o Satoshi, né? Um Satoshi é 0,00008 casas decimais. É a fração que se alcança hoje de Bitcoin, que o próprio código permite também que isso seja até ampliado, né? Seja mais fracionado ainda. O importante mesmo é sempre ficar atento, utilizar o bom senso e buscar informações sobre os investimentos que deseja fazer. Então, vale anotar as dicas do consultor financeiro e do advogado. É algo a ser estudado com bastante cautela. Investimentos não são feitos para apenas especulação. Que benefícios isso traz? Que tipo de riqueza isso gera? Será que vale a pena eu alocar meus investimentos nisso com um potencial de rentabilidade? Aí é uma pergunta que o investidor deve fazer a si mesmo. Se você não conhece, e muitas dessas pessoas que estão entrando nesse tipo de situação não conhecem criptomoeda, ações em bolsa de valores, então não faça esse tipo de operação. De qualquer forma, a desconfiança é sempre válida, né? É sempre importante. O Multiplix Notícias Noite termina aqui. Eu te espero amanhã, às 14h, no Multiplix Notícias da Hora. Uma excelente noite para você e até lá!